Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Algum tempo atrás, eu morava em Cotia, interior de São Paulo. Era solteiro, estava com 23 anos. Sabe, foi bem nessa época que tudo aconteceu. Meu primo, que também morava em Cotia, resolveu se casar. Ele e a Amanda já estavam noivos há 9 meses. Eu sempre me dei muito bem com os dois. Aliás, o Henrique era o primo com quem eu mais me dava bem. Eu e a sua noiva também éramos bem próximos, bem amigos. Inclusive a Amanda já tinha me apresentado algumas amigas. Mas sabe, tudo rolo, assim, nada de sério. Romances não vingaram. Eu fui escolhido para ser padrinho de casamento. E a Amanda chamou uma amiga dela, a Débora, para ser o meu par. Eu e a Débora já tínhamos ficado uma vez, inclusive. Mas não tínhamos mais nada um com o outro. Enfim, o casamento aconteceu no sábado e tudo transcorreu bem. A cerimônia na igreja, depois a recepção aos convidados, num salão ali perto. Nos divertimos muito. Aos poucos o pessoal foi tomando rumo e eu fui ficando. Eu já sabia que dali da festa, meu primo e a noiva iriam para uma chácara de um conhecido nosso. Não era necessariamente uma lua de mel, mas eles iam ficar nessa chácara pelo menos até a segunda-feira. Era um lugar tão gostoso, sabe? Tínhamos feito churrasco naquele lugar várias vezes. Aliás, a festa de casamento quase tinha acontecido ali, naquela chácara. Mas, por uma questão de logística, resolveram fazer ali na cidade mesmo. Eu estava ali me divertindo quando a Débora veio conversar comigo. Escuta, Luiz, a Amanda veio me perguntar se a gente não quer ir para lá, para a chácara com ele. O que você acha? Aí a gente dorme lá, né? E volta amanhã, depois do almoço. Segundo ela, a Amanda tinha nos convidado porque meu primo não estava muito legal. Não tinha condições de dirigir, já que tinha bebido além da conta. Resumindo, acabei topando, até porque só iríamos estar nós 4 lá naquela chácara. Eu também tinha bebido, mas estava tranquilo, não tinha exagerado. A chácara não ficava muito perto. Dali de onde a gente estava, devia ser uns 20, 25 quilômetros. Resumindo, pegamos algumas coisas ali da festa, bebidas, alguma comida, e fomos para lá, os 4. Fomos conversando o tempo todo, conversando e ouvindo música. Quando chegamos, meu primo tinha até adormecido ali no meio do trajeto. Tivemos, inclusive, de acordá-lo. Mesmo assim, ele ficou com uma certa dificuldade para sair do carro. Só para se ter ideia do quanto ele tinha bebido. Na verdade, talvez não tivesse bebido tanto assim. Mas é que o Henrique, ele sempre foi meio fraco, assim, para essa coisa de bebida. Apesar de eu e a Débora não termos nada um com o outro, nem chegamos a ficar juntos na festa, eu tinha quase certeza que ia rolar alguma coisa entre nós. Até porque, convenhamos, estávamos ali em 2 casais, né? Nós 4 sozinhos, naquela chácara, no meio do mato. Na minha cabeça, era mais do que certo que iríamos chegar e cada casal iria para o seu quarto. Até porque já era tarde, quase 3 horas da manhã. Só que pelo fato do Henrique ter desmaiado na cama, ficamos nós 3 conversando ali na cozinha. Eu, a Débora e a Amanda. Conversando e bebendo. Até que pelas tantas, a Débora foi até o banheiro e simplesmente não voltava mais ali para a cozinha. Inclusive a Amanda foi até lá ver o que estava rolando. Por que ela estava demorando? Só que aí quando voltou, já chegou dando a notícia. Você não vai acreditar, Luiz. A Débora também foi lá pro quarto e tá desmaiada na cama. Não acredito. E nem avisou a gente que ia dormir? Pra você ver. Olha, se você quiser se deitar também, pode ir numa boa, viu? Eu ainda vou ficar aqui mais um pouco, não tô com um pingo de sono. Pois é, pra dizer a verdade, eu também não tô. Bom, o jeito é tomar mais uma, né? Você me acompanha?
O fato é que ficamos ali bebendo e conversando. Estava fazendo um tempo assim bem agradável. Ela, naturalmente, já não estava mais usando o vestido de noiva. Já tinha se trocado antes mesmo de sairmos da festa para irmos àquela chácara. Até que, pelas tantas, resolvemos sair ali para a varanda para escutar os ruídos da natureza, digamos. E olha, o céu estava tão estrelado, a noite estava tão bonita. Sabe aquela sensação de paz? A certa altura, nós dois em silêncio, ela olhou assim para mim e falou: estava aqui pensando, viu? Que fiasco minha primeira noite como marido e mulher. Quer saber? Não foi assim que imaginei. Minha noite de núpcias, vê se pode. Que nada, mano. Amanhã vocês tiram um atraso. Pois é, mas... E você, Luiz? Não vai lá fazer companhia pra Débora? Ela tá sozinha lá na cama. Vocês voltaram a ficar juntos? Pior que não, viu? Não rolou nada. Aliás, acho que nem vai rolar. Ué? Por que não? Nem respondi. E a verdade é que não sei explicar o que aconteceu. Mas naquela hora, a gente parou de falar e ficamos olhando um para o outro. Senti aquele friozinho na barriga, até porque a gente nunca tinha se olhado daquele jeito. E ainda, para ajudar, ela fez aquele comentário. Que desperdício, né? Os dois lá, apagados na cama, e a gente aqui. Se eu fosse só um pouquinho mais corajosa, eu acho que... Ela começou a falar, só que não terminou a frase, mas ficou me olhando. Olha, foi uma situação tão inesperada, porque até então não tinha nenhum clima ali propício para aquilo que aconteceu em seguida. Para começar, vamos convir, ela tinha acabado de se casar com meu primo. Eu, inclusive, tinha sido padrinho de casamento. Nem era pra gente estar ali na varanda, bebendo, conversando. Era pra ele estar lá no quarto, deitada na cama do lado do marido. Mas vai entender as armações do destino, né? Volto a dizer aquilo que já falei lá no começo desse meu relato. Uma coisa pra lá de inesperada. Coisa assim que não teve a ver. Tanto que eu acho que muita gente vai ficar até com raiva de mim, me criticar. Mas olha, o mínimo que eu posso dizer é que não posso ser responsabilizado sozinho por tudo o que aconteceu. Na verdade, nem sei quem foi que tomou a iniciativa. Se fui eu, se foi ela. Só sei que de repente estávamos grudados um no outro. A coisa foi acontecendo até que rolou. Eu era o padrinho do casamento. Vê se tem cabimento. Mas foi comigo, com o padrinho, e não com o marido, que ela passou a sua noite de núpcias. Coisa incrível, sabe? Até meio absurda. Mas foi o que aconteceu. De repente ela tirou a minha camisa. Eu fui desabotoando a blusinha dela e quando eu me dei conta, estávamos rolando na grama ali do lado da varanda, nos entregando um ao outro, como se fôssemos os noivos. Ninguém disse uma palavra. A gente só transou, mas de uma maneira alucinada. Depois de tudo, nos vestimos e como se nada tivesse acontecido, ela foi lá para o quarto onde o Henrique estava e de lá não saiu mais. Nem boa noite a gente falou um pro outro. Eu achei melhor nem ir lá pro quarto com a Débora e me ajeitei ali mesmo naquele sofá. Mas a verdade é que não custei muito a pegar no sono. Sabe quando você fica pensando numa coisa, mas o sono era tanto que de repente eu apaguei. Meu Deus, será que ela também tinha exagerado na bebida? E só fez aquilo que fez assim, por conta do que bebeu, sem se dar conta? Só isso para explicar. Porque a gente nunca teve, assim,
Pelo menos eu nunca notei um interesse um pelo outro. Às vezes acontece da pessoa ficar meio fora do ar, né? Por causa da bebida e acabar fazendo coisas que, se estivesse sã, não faria. Olha, eu jamais poderia imaginar que aquilo aconteceria algum dia entre nós. Claro que me senti culpado em relação ao Henrique. E como não me sentiria? Afinal de contas, eu tinha dormido com a noiva dele, agora esposa. Bateu aquele arrependimento, aquela culpa. Só que agora não adiantava se arrepender. Já era tarde, não dava para mudar o que tinha acontecido. No dia seguinte, eu não sabia nem como me comportar diante da Amanda. Ela também, percebi que ficou bem sem graça. Quando fomos nos cumprimentar, mal olhamos na cara um do outro. Ela com certeza devia estar muito arrependida. O que aconteceu, sabe, e pelo menos é assim que eu interpretei, tinha sido um momento de fraqueza dos dois lados. Da bebida que a gente tinha tomado, a verdade é que não chegamos a conversar sobre o ocorrido. Ela ficou na dela e eu fiquei na minha. Achei melhor acordar a Débora para a gente ir embora ali da chácara, até para deixar os recém-casados a sós. Depois, inclusive, fiquei pensando, não sei. Na verdade, a gente nem devia ter ido àquela chácara. E eu digo isso do fundo do coração, porque me arrependi amargamente de ter feito aquilo com meu primo. Não agi legal com ele. Na verdade, agi muito mal. Tudo bem que não fiz nada sozinho, de modo que apenas metade da culpa era minha. Só que mesmo assim, não devia acontecer. Mas o pior é que não parou por ali. Para começar, tudo entre mim e Amanda, nosso relacionamento assim de amigos, mudou depois daquela noite. Nunca mais nenhum de nós conseguiu se sentir à vontade na presença do outro. Sempre que tinha uma reunião de família, por exemplo, e a gente se encontrava, ficava aquele clima esquisito. Eu mal conseguia olhar para ela. Ela também mal olhava para mim. Até que um dia, ela me ligou, dizendo que precisava conversar comigo. E apesar de ela não ter adiantado nada, eu tinha certeza de que tinha algo a ver com aquilo que tínhamos feito aquele dia lá na chácara. Primeira coisa que eu pensei, por exemplo, foi que o primo tinha descoberto. De repente, ela mesma tinha contado para ele. Foi a primeira coisa em que eu pensei. Nos encontramos no fim do trabalho. E de saída, confirmei que ela estava nervosa, agitada. E não era para menos. Eu também estava nervoso. Principalmente quando ela falou: olha, Luiz, eu acabei contando pro Henrique tudo que houve entre nós naquele dia. Meu Deus, senti até uma tontura quando ela falou aquilo. Mas como assim, Amanda? Por que você fez isso? Antes de responder, ela ficou me encarando até que falou: não sei se você sabe, mas eu sou sonâmbula, Luiz. E pior do que isso, eu falo quando durmo. Tá, mas o que isso tem a ver? Segundo ela, o que tinha acontecido entre nós aquele dia não saía da sua cabeça. Ela não conseguia pensar em outra coisa. Tinha noites, isso ela mesma me disse, que ela não conseguia nem dormir, de tanto que aquilo ficava martelando. Às vezes, inclusive, chegou a sonhar com o que tinha acontecido. E depois ainda acrescentou:
O Henrique não é bobo, Luiz. Ele percebeu que eu estava agitado demais. Estava agindo estranha. E aí, um dia, ele me escutou falando de você à noite, enquanto eu dormia. Cheguei a falar coisas, inclusive, do que a gente fez. Aí me botou contra a parede. Eu não tive como continuar mentindo. Meu Deus, Amanda, você não podia ter feito isso. Mas e ele? Como foi que ele reagiu? Como que você acha? Ficou mal. Só que eu não contei a história toda. Só falei que a gente tinha se beijado. Achei melhor vir te contar primeiro. Porque, com certeza, ele vai querer conversar com você, né? Tirar tudo a limpo. Aí você confirma que foi só um beijo mesmo. E que foi assim, uma coisa assim meio sem querer. Imagine como que eu fiquei depois dessa nossa conversa. Ela não devia ter falado nada. Devia ter negado até o último. Claro que fiquei preocupado. Morrendo de medo da reação dele. Éramos muito amigos, além de primos. Mas ele com certeza não ia aceitar aquilo numa boa, né? Ia querer acertar as contas comigo. Só que estranho. Passou aquele dia e nada. Nem uma simples mensagem ele mandou. Toda vez que o celular tocava, eu me imaginava que pudesse ser ele. E também, além de não mandar mensagem, não foi me procurar em casa. Passou um dia, depois passou outro dia, 3, 4 e nada. Ele simplesmente não veio falar comigo. Sabe, confesso que fiquei até aliviado. Só que quando aconteceu de ficarmos frente a frente, ele nem olhou na minha cara. Fez de conta que não me conhecia. E passou a me tratar daquele modo, desde então. Como se eu fosse um estranho, ou pior, como se eu nem existisse. Em vez de brigar comigo, me chamar pra briga, ele passou a me ignorar. Até que tempos depois, por conta do meu trabalho, acabei vindo embora para Curitiba. Eu vinha de vez em quando, até porque, repito, por conta do serviço, eu precisava. Bom, tudo bem. Detalhe, apesar de termos nos afastado, eu sabia de tudo o que acontecia na vida do primo e da Amanda. Quando vim para Curitiba, por exemplo, eu sabia que ela tinha engravidado do primeiro filho. Procurei seguir com a minha vida. No fundo, achei até melhor de ter me afastado, até para evitar, né? Coisa ainda pior. Imagina como não teria sido se, em vez de me ignorar, o Henrique tivesse preferido acertar contas, como um marido ciumento. Pode dar até uma desgraça, né? Aliás, seguidamente dá. Isso porque ele pensa que foi somente um beijo. Imagine se soubesse de verdade tudo o que aconteceu. Enfim, o tempo foi passando. Até que Amanda deu à luz. Nasceu um menino. E foi a partir daí que houve uma reviravolta. Na verdade, eu nem estava sabendo de nada. Até porque tinha me mudado lá de Cotia. Estava aqui em Curitiba, tentando seguir com a minha vida. Normal. Um dia, no entanto, recebi uma ligação da minha mãe. Ela toda atarantada, sabe, agitada. Imagine como que eu me senti quando ela falou aquilo. Luiz, seja franco comigo. Você já teve alguma coisa com a mulher do teu primo? Olha, aquilo foi como um soco no estômago.
Eu não esperava ela fazer uma pergunta daquelas. Como assim, mãe? Tá falando do quê? Não me enrola, Luiz. Tá todo mundo aqui comentando que o pai desse menino que ela teve é você e não o marido dela. Que explicação você tem para me dar? Mas como assim, mãe? Por que estão comentando isso? Porque é a tua cara. Só por isso. Até eu fiquei abismado quando eu vi o menino. Olha, não sei como não tive um troço. Quando vi a minha mãe falando aquilo. Ela insistiu. Luiz, meu filho, o que você fez, Luiz? Você já pensou no que pode acontecer se teu primo resolve ir atrás de você para tirar tudo a limpo? O pior foi que depois, inclusive, eu vi uma foto do menino e, de fato, era mesmo parecido comigo. Eu fiquei esperando que a qualquer momento meu primo viesse me procurar, só que não ligou, não mandou mensagem, nada. Recebi ligações de outros parentes, todo mundo querendo saber da verdade, mas eu neguei tudo. Eu acho até que, para evitar falatório, descobri depois que os dois tinham se mudado lá de Cotia. Alugaram uma casa em Osasco e se mudaram para lá. Tudo, com certeza, para fugir dos comentários, sabe, das cobranças. Na verdade, eu nunca mais soube deles. Nunca mais vi, nem falei com nenhum dos dois. Nem com a Amanda, nem com o Henrique. Mas aqui dentro de mim, sabe, eu sei que eu sou o pai daquele bebê. Mas olha, eu posso jurar que essa criança foi concebida naquele momento de loucura, lá na chácara. Era a noite de núpcias da Amanda e do meu primo. Nem era para eu estar naquele lugar. Só que no fim, foi comigo que ela curtiu a sua lua de mel. Tenho consciência de que isso podia ter terminado de um modo até trágico. Principalmente para mim. Por isso, agradeço a ele por ter mantido a cabeça fria e não ter vindo atrás de mim para acertar as contas. Se fosse o contrário, se fosse eu, no lugar dele, sinceramente não sei o que teria feito, mas provavelmente não teria tido tanto sangue frio, mas não teria mesmo. Resolvi mandar essa carta para o programa para desabafar, porque não aguentava mais guardar tudo isso aqui dentro de mim. Apesar da gente saber, e olha, muita gente sabe, muita gente mesmo, porque é o tipo de coisa que se espalha, né? Eu nunca tinha confirmado a ninguém, sempre neguei. Quando me perguntavam, quando insinuavam, sempre neguei. Mas agora, não sei nem explicar o que anda acontecendo comigo. Quem sabe a proximidade do Dia dos Pais, mas o fato de saber que tem um menino por aí, que eu tenho certeza que é meu filho, sangue do meu sangue. Acho que isso mexeu com a minha cabeça, porque eu queria tanto conhecê-lo, segurá-lo nos braços, pelo menos um pouco, olhar nos seus olhos de criança e lhe confessar que eu sou o seu pai. Sei que isso talvez nunca vá acontecer. Mas eu queria tanto, meu Deus, tanto. É simplesmente o que eu mais queria que acontecesse na minha vida. E por essa impossibilidade, que eu estou interpretando isso como um castigo, por ter feito o que não devia. Repito o que disse no começo. Nem toda a culpa é minha, mas metade é. Eu não podia ter feito o que fiz. Por isso, talvez o meu castigo seja esse. Pensar o resto da minha vida
que tem uma criança que vai se tornar adolescente, depois adulto, e que é meu filho. E que eu não vou ter o direito nunca de dizer isso olhando nos seus olhos.